Olá! Bom, vamos ver hoje o Teorema do Resto. O que diz o Teorema do Resto? O Teorema do Resto diz o seguinte: o resto R, o resto está sendo representado pela letra R, da divisão de um certo polinômio P de x por um binômio dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, x menos a vai ser igual ao valor do número do polinômio P de x para x igual a A. Ou seja, o resto R vai ser igual ao P de A. Tá legal? Então, como que vai ser isso? Isso aqui pode ser muito facilmente demonstrado assim, ó. Presta atenção. O resto vai ser igual ao P de A, certo? Então, é o seguinte. Lembra da aula passada que a gente pode representar essa divisão desse polinômio P de x por esse binômio do primeiro grau x menos a, dessa forma tradicional aqui da divisão. E essa divisão entre esses dois polinômios vai gerar um quociente q de x e um resto que nós vamos chamar de R, certo? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você pegar esse binômio e igualar a zero, certo? Se você isolar o x, ou seja, se você achar a raiz desse binômio, que no caso vai ser o a, e você pegar esse valor e jogar no polinômio, você vai encontrar o resto. Por que isso acontece? Olha para cá. Lembra que na aula passada a gente disse que o polinômio, certo? P de x, ou seja, o dividendo vai ser igual ao seu divisor multiplicado com o quociente mais o resto. Entende? Lembram disso? Se você não lembra, reveja a aula passada sobre divisão de polinômios. Vou repetir. O polinômio P de x, que é o dividendo aqui, ó, olha para cá, vai ser igual ao seu divisor, que no caso aqui é esse binômio do primeiro grau, vezes o quociente dessa divisão, mais o resto, ou seja, somados com o resto. Então, o que vai acontecer? Como é que a gente vai achar o resto nisso daqui? Certo? O resto a gente vai achar assim. Se a gente pegar, tá legal? Esse binômio igualar a zero e achar a raiz dele. Se a gente achar a raiz do binômio, depois a gente pega a raiz dele, que no caso aqui é o a, e a gente joga nessa expressão aqui, certo? Ou seja, a gente vai calcular o P de A, ó, o P de A, certo? Por que quando a gente calcular o P de A, a gente vai encontrar o resto? Ou seja, quando a gente calcular o P de A, a gente vai encontrar o R. Olha para cá que você vai entender. Se você jogar aqui no lugar do x o A, ou seja, se você calcular o P de A, vai ficar assim. P de A vai ser igual a, certo? Só substituir aqui o A no lugar do x. A menos A vezes o quociente mais o resto. Independentemente do valor do quociente, note que ele está multiplicando o A menos A, ou seja, o que era o binômio x menos A, quando você calculou o P de menos A, vai ficar A de menos A, e A menos A vai ser igual a zero, ou seja, o P de A vai ser zero vezes o quociente mais o resto. O quociente dessa divisão, independentemente do valor dele, quando ele for multiplicado com o zero que deu A menos A, ou seja, que era o divisor, quando ele for multiplicado com o zero, ele vai dar zero, certo? Aí você vai somar com o resto, zero mais o resto vai dar o resto. Ou seja, a gente vai concluir que o P de A vai ser igual ao resto. Entenderam isso? Então, vamos resolver alguns exercícios aqui para você fixar melhor. 1. Calcular o resto da divisão de P de x igual a x ao cubo menos 2x mais 1 por x menos 2. Tá legal. Perceba que nós temos aqui um polinômio P de x e quer saber o resto da divisão desse polinômio P de x por esse binômio do primeiro grau x menos 2. Detalhe, se aqui fosse um binômio, certo, do segundo grau, ou então um outro polinômio qualquer, por exemplo, um polinômio do terceiro grau, certo, ou um polinômio do quarto grau, você não ia poder fazer esse tipo de divisão, certo? Qual método você iria utilizar? Você iria utilizar o método das chaves que eu falei para você na aula passada, certo? Isso daqui só vale se for um binômio do
primeiro grau, do segundo grau não vale, certo? Dessa forma aqui, x menos 2. Na próxima aula nós vamos ver outros exemplos aqui para você fixar melhor. Então, olha para cá. Quer calcular o resto da divisão desse polinômio p de x por esse divisor aqui, certo? X menos 2. Como é que a gente vai fazer? Pelo teorema do resto, a gente vai ter que o resto, dá para fazer de cabeça aqui, ó. O resto dessa divisão aqui vai ser igual ao p de 2, certo? Ó, o resto vai ser igual ao p de 2. Por quê? Porque se você pegar esse binômio, certo? X menos 2 igual a 0 e encontrar a raiz do binômio, ou seja, isolar o x, joga o menos 2 para lá, você vai achar que o x vai ser igual a 2. Aí o que você faz? Joga o 2 aqui na equação polinomial. Ou seja, se você calcular o p de 2, você vai calcular o resto. Então, olha para cá. P de 2 vai ser igual a 2 ao cubo menos 2 vezes 2 mais 1. 2 ao cubo, 8. 2 menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Vai ficar assim, 8 menos 4 mais 1. Isso aqui, se você resolver essa continha difícil, você vai achar que o p de 2 vai ser igual a 5. Ou seja, o resto da divisão desse polinômio p de x por esse binômio x menos 2 vai ser igual ao p de 2, que vai ser igual a 5. Ou seja, o resto dessa divisão vai ser igual a 5. Beleza? Então, vamos ver outro exemplo aqui. O resto da divisão de p de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3 por x menos 1 é. Então, perceba que o resto da divisão vai ser igual ao p de 1. Tá legal? Ou seja, o resto vai ser igual ao p de 1. Por quê? Porque se você pegar esse binômio aqui, igualar a 0 e achar a raiz do binômio e depois pegar essa raiz e jogar no polinômio, certo? Você vai encontrar o resto. A gente demonstrou isso aqui no slide passado, tá legal? Então, aqui, o p de 1 vai ser igual a 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 3. Então, vai ficar assim, p de 1 igual a 1 menos 2 mais 3, certo? Se você resolver isso daqui, você vai achar que o resto vai ser igual ao p de 1, que vai ser igual a 2. Tá legal? Resto igual ao p de 1, que vai ser igual a 2. Isso aqui não tem segredo, é bem simples. Bons estudos.